pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. E na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre meiose. Se você perdeu as aulas anteriores, não tem problema. Clica aqui em cima no card que tem aí uma aulinha falando sobre divisão celular, que é o conteúdo aí introdutório. Também tem um videozinho falando sobre mitose, que é a primeira divisão celular. E hoje vamos falar de meiose. Antes de começar o assunto, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma aula e, se puder, compartilha aqui o nosso canal, passa para as outras pessoas, para que a gente possa continuar produzindo cada vez mais vídeos interessantes aí para vocês, tá bom? E hoje vamos falar então de meiose. Como já foi dito, a meiose é um processo reducional, né? Então, em muitas literaturas você encontra esse Rzinho com ponto de exclamação, dizendo que é reducional, que é então a meiose. A meiose, ela vai gerar células filhas com a metade do número de cromossomos, né? Então, começamos lá com um indivíduo diploide. Esse indivíduo diploide, na primeira parte da divisão, ele vai gerar dois indivíduos iguais a ele. E depois disso, na segunda parte da divisão, é que vai gerar então organismos com a metade, ou melhor, células, né? Com a metade dos seus cromossomos. Então é por isso ela é chamada de reducional, tá? Ela tem duas etapas, como eu falei para vocês aqui. Aqui nós temos o que a gente chama de primeira etapa e aqui nós temos aquilo que a gente chama de segunda etapa. Então nós vamos ter lá as mesmas fases da mitose, tá? Claro que acontecem coisas diferentes, mas vamos ter as mesmas fases, chamando então de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. A mesma coisa com a segunda parte, a segunda etapa aqui da divisão, né? Então será prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, tá? Porém, vamos lá começar a falar um pouquinho sobre essa divisão, né? Nós temos lá a prófase 1. Vamos começar lá a primeira fase, né? Na prófase 1, essa é dividida em 5 etapas, tá? A primeira etapa, ela é chamada de leptóteno. Nessa fase, ela ocorre então a condensação dos cromossomos em alguns pontos específicos, né? Então, esses pontos aí, eles são chamados de centrômeros. A segunda etapa se chama zigóteno. Essa etapa é onde a gente consegue observar os cromossomos homólogos, que eles ficam emparelhados, né? Então a gente pode chamar isso também de sinapse dos emparelhamentos dos homólogos, tá bom? É claro que isso continua, né? Então a gente tem aqui uma terceira etapa que se chama paquíteno. Esse paquíteno, os pares de cromossomos, eles estão totalmente desemparelhados, né? Então, nesse momento, e é muito, extremamente importante, né? Esse momento é o momento que vai acontecer toda a diferença nessa célula, que é o crossing over. Para quem não sabe, esse crossing over, ele é chamado também de permutação. É aquele processo onde ocorre a troca de pares entre os cromossomos homólogos. Isso é extremamente importante para que tenha variabilidade genética, tá bom? Então é muito importante. Aí nós temos a nossa próxima etapa. Essa etapa se chama diplóteno. Na diplóteno
vai ocorrer então a iniciação da separação dos cromossomos, tá? Então, esses cromossomos, eles a gente consegue observar os quiasmas, que são os pontos aonde as cromátides acabam se cruzando. E por fim, nós temos aí a diacinese. Essa etapa, ela vai ocorrer então a separação dos cromossomos homólogos, né? Então assim, os quiasmas, eles vão se migrar aí para as extremidades, né? E aí acaba terminando esse quiasma, né? Então, no final da diacinese, ocorre então uma desintegração dessa membrana plasmática, dessa membrana nuclear, né? E esses cromossomos homólogos começam a se espalhar pelo citoplasma, né? E aí a gente vai começar o quê? Vamos iniciar aí a próxima. Vou colocar para cá para baixo, tá, gente? A próxima fase, que é a metáfase. Essa é a metáfase 1. Então, na metáfase 1, vai ocorrer aí que os cromossomos, eles estão bem condensados e presos às fibras do fuso, né? Que acabaram se formando lá na fase anterior, que foi na prófase. Então, eles vão se unir aí na parte equatorial da célula, ou seja, na região aí mediana da célula. Depois disso, nós temos então a anáfase 1. Nessa fase, os cromossomos, eles são puxados para os polos das células, né? Ela acaba se diferenciando um pouco da mitose, porque nesse caso não ocorre o rompimento dos centrômeros, né? Apenas a migração para os polos. E aí nós temos a última fase dessa primeira etapa, que é a telófase. Na telófase 1, então, os cromossomos, eles começam a se descondensar, a membrana nuclear acaba sendo refeita, né? E a divisão do citoplasma vai ocorrer e vai ter a separação, então, dessas células filhas, tá? Então, no final da meiose, né, as duas células estão com a metade dos cromossomos aí, tá bom? Agora a gente começa a fase 2, tá bom? Na fase 2, a gente inicia lá sempre, né, com a prófase 2. A ordem não vai mudar, tá bom? Então, na prófase 2, né, as células filhas é que vão acabar fazendo com que ocorra aí, então, as próximas fases. É onde os cromossomos vão se condensar e vai ter a formação do fuso. A partir disso, nós temos a metáfase 2. Nessa fase, os cromossomos, eles vão atingir o seu grau máximo de condensação e vão migrar aí para o plano equatorial da célula. Percebam que todas as fases sempre acontece praticamente aí a mesma coisa, com exceção uma ou outra coisa, tá bom? A próxima fase é a anáfase 2. Então, as cromátides irmãs são levadas para os polos, né? E aí nessa fase vai ocorrer a separação do centrômero, certo? E por fim, nós temos aí a telófase 2, que os cromossomos vão se separar, né? Então, esses nucleolos, eles vão surgir novamente e aí a carioteca vai começar a se organizar. E aí, lá na porção final, né, de tudo, nós temos a citocinese, para a formação dessas 4 células filhas. Vale lembrar, né, que a meiose está relacionada com reprodução. Então,
a produção das células sexuais no nosso corpo ocorre através da meiose. Ok? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários e até a próxima!